Saudação de paz, povo de Deus, sou o pastor Clarindo e estou aqui com o 13º vídeo da série do chamado de Deus para a vida de Abraão. Temos mais 12 já aí no YouTube e estamos partindo para o término agora. É lógico que não dá para colocar todo o contexto da vida desse patriarca em alguns vídeos pequenos de 10, 12 minutos, como eu tenho feito. Porém, eu trouxe aqui, através dessa série, um bom entendimento, tanto histórico, como de aplicações pessoais que pode redundar em mudanças na tua vida. Hoje nós vamos falar do capítulo 22, quando Deus chama Abraão e pede ele um sacrifício, ou seja, que Abraão entregasse Isaque, o seu filho. Mas antes de irmos aos estudos, vá lá no meu canal, inscreva-se lá, ative o sininho das notificações e dê o seu like, é importante. Que Deus possa te abençoar por isso em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus? Gênesis capítulo 22, o Senhor vai aparecer a Abraão mais uma vez e observe que agora havia muito tempo que Deus não falara com Abraão. Desde que Isaque nascera, nós não vamos ver um relato na Bíblia de Deus falar com Abraão, a não ser, exceto, quando Abraão está com um problema em respeito ao filho Ismael e a Sara pede a Abraão que mande embora aquele menino e Deus fala: Abraão, faça conforme a tua esposa. Agora Deus vai aparecer a Abraão e dizer: Abraão, eu quero ler com você. Gênesis 22, versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. E disse, o Senhor vai dizer no versículo 2, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A oferta de holocausto é uma oferta onde se apresenta o animal, e esse animal será morto e totalmente queimado na presença de Deus. Esta é a oferta de holocausto. Então o que Deus pediu para Abraão é que Abraão fosse até aquele lugar determinado por ele e lá Abraão pegasse Isaque, o seu filho amado, o filho da promessa, colocasse sobre um altar de pedras e o sacrificasse, E após sacrificá-lo, ateasse fogo. Este é o sacrifício de holocausto daquela época. É lógico que hoje isso é crime, Sem sombra de dúvidas, nós estamos falando de um relato histórico da Bíblia. O que nós vamos observar aqui, a primeira coisa, é que Deus vai falar o teu único filho, o filho a quem tu amas. Mas se você observar o contexto da história de Abraão, Abraão já tinha um filho chamado Ismael, ou Ismael. E como Deus vai dizer o teu único filho? Aqui tem uma aplicação pessoal muito forte. Nós estamos falando do contexto histórico, mas eu quero trazer já aqui uma aplicação pessoal para a tua vida. Quando o Senhor nos chama, quando o Senhor te chamou, quando Ele te chama, que você não conhece a Deus, há um jargão que diz assim, eu era do mundo, eu estava no mundo, então eu vim para Cristo. Então a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O contexto de Deus falar o teu filho, o teu único filho, você precisa observar algo. Deus está falando com um homem agora chamado Abraão. E a história de Abraão começou quando ele chamava Abrão. E no decorrer da história, Deus veio e Deus vai fazer uma obra na vida deste homem e vai mudar o nome dele. Isso tem um significado. Fala de a velha criatura e a nova criatura. Observe que Isaque vai nascer de Abraão, porém Ismael vai nascer de Abrão. E talvez você fala, mas é a mesma pessoa. Abrão e Abraão são a mesma pessoa, porém em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes e em virtudes diferentes. Ismael é filho do velho homem, do homem que ainda não passou por um crivo de uma aprovação, de uma transformação, de um homem que ainda não se tornou uma nova criatura. Isaque é filho do novo homem, um homem transformado, Abraão transformado, a nova criatura. E aqui a aplicação pessoal que eu quero trazer para a tua vida. Muitas pessoas não conseguem cuidar da bênção de Deus, porque Isaque era a bênção de Deus para Abraão. Ismael foi um problema que Abraão rumou. Foi uma situação, umas circunstâncias que Abraão rumou e gerou um problema para ele. Muitas pessoas estão em Cristo, têm uma promessa, têm um chamado, têm tantas coisas, porém não conseguem cuidar bem disso, porque não conseguem se livrar de Ismael.
Ismael representa as obras da carne. Ismael representa o pecado que você cometeu lá atrás. Ismael representa os danos que você viveu lá atrás. Ismael representa as dores que você viveu lá atrás. Então você precisa se livrar de Ismael para que você possa cuidar de Isaque de uma forma apropriada, tá bom? Muitas pessoas não conseguem viver com Isaque, não conseguem viver com a promessa de Deus, porque estão apegadas ao Ismael, estão apegadas a coisas que Deus já perdoou, a coisas que Deus já tirou da tua vida. E às vezes é necessário de você passar por um processo de cura interior e de libertação para você abrir mão de Ismael e cuidar de Isaque. A próxima série que eu vou fazer, eu acredito que seja sobre libertação e cura interior. Se caso você precise de libertação, cura interior, entre aí nos comentários, digite lá e fala comigo sobre isso, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Pois bem, Abraão vai obedecer a Deus, vai pegar o seu filho, vai pegar a lenha, vai pegar o fogo, vai pegar o cutelo, ou seja, todos os preparativos para apresentar aquela oferta, que por mais que doera no coração de Abraão, ele vai obedecer à voz de Deus. Ele vai pegar o moço e eles vão andar. Eles vão fazer uma caminhada de 3 dias. A Bíblia diz que após 3 dias ele vê o lugar. Não significa que ele procurou após 3 dias, não. Eu compreendo que Abraão ele já saiu procurando. A questão é que somente após 3 dias ele encontrou o lugar aonde Deus lhe mostrara. E eles vão fazer uma subida agora, somente Abraão e o moço. Você precisa compreender que neste contexto nós estamos falando, Isaque não é uma criança, não é um menininho, tá? Quando você vai estudar os fundos da palavra, o histórico da palavra, nos originais da palavra, né, Isaque é um homem que tem por volta de 27, 30 anos, tá? Se acredita que Isaque aqui tem por volta de 27 a 30 anos de idade. Isaque, ele não foi obrigado, Isaque se submeteu, ele permitiu que a vontade de Deus cumprisse na vida dele. E aqui tem uma aplicação pessoal para as nossas vidas. Nem sempre a vontade de Deus, em primeira instância, ela é boa para nós. Em muitas vezes que nós vamos viver a vontade de Deus, em uma primeira instância, em um primeiro momento, ela é difícil, é dolorida, representa percas, tá? Mover no reino de Deus, em muitas circunstâncias e situações, de primeira instância, representa percas. O reino de Deus é um lugar de renúncia. Deus nos chamou para renunciar. E Jesus diz que aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor a Deus, salvá-la-á. Observe que tudo começa com renúncia. Todas as coisas que você vai fazer para Deus, começa com renúncia, com entrega. Tá? Tudo que você vai fazer para Deus terá uma recompensa, mas observe que tudo isso começa com você se dispondo de algo, entregando algo. Quando você se dispõe a orar, você dispõe do seu tempo, você dispõe de talvez um lazer, de tantas outras coisas para ficar com Deus. Começou com uma renúncia. E Abraão está renunciando o filho amado, o filho da promessa, ao subir aquele monte para sacrificá-lo diante de Deus. Sacrificar, com palavras fáceis de compreender, seria matar aquele filho e atear fogo nele. Olha que coisa terrível, porém Abraão vai fazer. Na subida deste monte vai haver um diálogo e o Isaque diz, pai ou papai, e ele disse, eu estou vendo o cutelo é a arma de fazer o caret ou a degola, de sacrificar o animal. E ele disse, eu estou vendo a lenha é para atear o fogo e queimar o sacrifício. E eles estão dizendo, eu estou vendo fogo. E ele disse, mas aonde está o cordeiro? Então, eu creio que Isaque ele já está desconfiado, ele está vendo tudo, mas está faltando o elemento principal. E a resposta de Abraão, ela é algo extraordinário. Abraão simplesmente diz, Deus proverá para si o cordeiro. E eu quero profetizar que Deus proverá para si o cordeiro em nome de Jesus. Observe que Deus proveu o cordeiro foi para ele mesmo, não foi para Abraão. Abraão desfrutou da provisão de Deus. Tudo que Deus traz como provisão nas nossas vidas, ele traz por causa dele. E você pode e deve desfrutar dessa provisão. Então eu declaro que haverá sobre a tua vida a manifestação de Jeová Jireh, o Deus provedor, que a provisão do Senhor adentre a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. E neste contexto, Abraão sobe o monte, prepara o sacrifício, ou seja, prepara o altar, ele ata as mãos do menino, mas você precisa entender
que o menino, o Isaac, se ofereceu. Isaac é uma tipologia de Cristo, ou seja, Isaac é uma tipologia da salvação. Isaac estava apontando para Cristo. Assim como Isaac se ofereceu para o sacrifício, não rejeitou ser sacrificado, Cristo, por sua vez, por meio de Jesus também, não negou ser sacrificado. Ainda que nas suas orações está escrito que ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. A caminhada de Jesus foi a caminhada de Isaac. Observe que Isaac ele vai subir o monte levando a lenha nas costas. A lenha é um símbolo do madeiro, da cruz. E Jesus ele vai sair da cidade rumo ao Gólgota, ao Calvário, carregando um madeiro, a cruz nas costas. É a mesma caminhada, é o mesmo lugar historicamente. O Monte Moriá é o lugar da caveira, onde Jesus foi sacrificado. Há muitos mil anos atrás, Deus está apontando, através de uma forma profética, o que Deus faria por nós através de Cristo. Porém, Deus está apontando através de Abraão e de Isaac. Aquilo que Abraão quase executou naquele monte, porque Abraão quase matou seu filho, até que ouve-se uma voz e diz: Abraão, Abraão, não toques no menino, agora eu sei que teme a Deus. Ou seja, quando Deus viu que Abraão estava disposto a fazer aquilo, Deus interveio e disse: tá bom, eu só experimentei a sua fé, o teu coração. Eu só queria ver se você estava disposto a me entregar. Quando chegou a vez de Cristo nos salvar, Deus, que como Pai, é um símbolo de Abraão atrás, só que Deus não retrocedeu. Deus entregou o filho e o filho dele, chamado Jesus, de fato foi imolado. Foi o holocausto na cruz do Calvário, e através do holocausto de Cristo Jesus, você foi alcançado em salvação, em cura, em libertação, e a vida abundante agora está à sua disposição em nome de Jesus. E nós vamos observar que Abraão agora ele terá uma experiência. Quando ele levanta os olhos, ele vê a provisão de Deus. E eu quero declarar através desta palavra que nesse momento que você está me ouvindo, os seus olhos serão erguidos e você verá toda a provisão de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Eu declaro assim que você vai declarar toda a provisão de Deus para a tua vida, e eu quero encerrar com um último código aqui que é poderoso. Nesse exato momento, Deus destravou Abraão para ser pai das nações. A promessa de Deus para Abraão era ser pai de nações, porém Deus deu um filho apenas para Abraão. No dia que Abraão tirou o que ele tinha em casa, que era o seu Isaac, e entregou para Deus, agora Deus pegou o que o próprio Deus tinha em casa e entregou para Abraão. O código é: quando você decide tirar o que você tem em casa e ofertar para Deus, e talvez você pergunte: o que eu tenho em casa? Você que precisa saber diante de Deus. É você que precisa orar ao Senhor e perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu te oferte para mudar minha história? Ele vai falar. E são ofertas que geralmente dói para fazê-las. Mas o dia que você decide tirar o que você tem em casa e entregar para Deus, Deus tira o que ele tem na casa dele e entrega para você. No dia que Abraão entregou Isaac para Deus, Deus consolidou e entregou as nações para Abraão. E você vai conferir isso no versículo 20, que está escrito assim: e sucedeu depois dessas coisas, que coisas? O sacrifício, ou quase sacrifício de Isaac, que anunciaram a Abraão dizendo: eis que também Milca deu filho a Naor, seu irmão. Deus liberou o futuro destino, porque está falando de Rebeca, e depois dessas coisas, o Senhor entregou aquela que seria a companheira de Isaac, que juntamente com Isaac seria a mãe de Jacó, que Jacó por si é o pai das 12 tribos, aonde houve toda a expansão do povo de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, que será o último da série sobre a história de Abraão. E no próximo vídeo eu vou falar da última provação que Abraão teve. Até lá. Bora?